Olá, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Express Road to COP26, uma iniciativa do Trent Ross Watanabe e da ICC. Eu sou Alexandre Jabra, associado sênior aqui do Trent Ross Watanabe, e hoje eu tenho o prazer de conversar com a Beatriz Granziera, a Bia, grande colega aí. A Bia, ela é especialista em políticas internacionais de clima na The Nature Conservancy Global, na TNC, uma super parceira, amiga do mestrado também da época da PUC. Bia, é um prazer ter você aqui conosco. Seja bem-vinda a esse episódio. Muito, muito obrigada, é um prazer estar aqui para falar sobre o papel das ONGs e um prazer te reencontrar também depois de tanto tempo. Maravilha. Vamos lá, Bia. Primeira pergunta que eu queria te fazer, pergunta um pouco mais genérica, mas que é muito importante, aborda aí um pouquinho exatamente o papel do terceiro setor, né, nas negociações climáticas. Então, como você enxerga isso? Qual que é o papel efetivo do terceiro setor nessas negociações climáticas internacionais? Legal. Vamos lá, então. Hoje em dia, existe um grande número de ONGs que têm tido um papel importante na contribuição das negociações internacionais. E não só influenciando mais diretamente o papel, enfim, a posição das partes nas negociações mais diretamente, mas também por outros meios. Por exemplo, fornecendo apoio técnico para o secretariado, fomentando a formação de parcerias entre os governos nacionais, outras esferas de governo, corporações, comunidades, e também, claro, as ONGs têm um papel importante de atuar como vigilantes desse processo também, né? Só para a gente colocar um pouco em contexto a atuação das ONGs nesse processo, o UNFCCC é um processo que é liderado por partes, por governos nacionais. Então, as ONGs fazem parte de um universo amplo de observadores. Na ONU, existem 4 tipos de observadores. Primeiro, são as outras agências da ONU, como o PNUMA e o PNUD. Em segundo, as agências internacionais que são especializadas em clima, como é o caso do IPCC. E daí a gente tem as organizações intergovernamentais, como é o caso do OCDE, do BID, e, por final, a gente tem as ONGs. Hoje em dia, a ONU admitiu mais de 2.000 ONGs para fazerem parte do processo das negociações internacionais de clima, né? Como eu falei antes, uma grande parte dessas ONGs, ela trabalha para influenciar diretamente o texto que está sendo negociado. Então, por exemplo, a TNC, assim como diversas outras ONGs, elas vão para as negociações internacionais, como a COP e também outros fóruns, e a gente usa os contatos com os negociadores dos países para influenciar a linguagem que está sendo usada nos textos. É claro que, enquanto ONG, a gente tem um poder limitado para influenciar o texto, mas, normalmente, as ONGs trabalham em coalizões, então a gente acaba tendo um papel importante para promover, para dar subsídios técnicos que ajudam as partes a tomarem decisões em alguns aspectos. As ONGs também, ainda dentro do processo mais formal da UNFCCC, elas participam de diversos grupos de trabalho e fóruns vinculados à ONU, em finanças, adaptação, oceano e vários outros temas, para subsidiar também tecnicamente gaps de informação que foram identificados pelas partes, que as partes pedem ao secretariado que desenvolva. Além disso, também as ONGs participam de várias coalizões de atores que não são os governos nacionais, como, por exemplo, a Marrakech Partnership. E isso ainda, eu estou falando dentro das negociações, fora das negociações tem um universo muito maior de como as ONGs podem atuar. Maravilha. Não, acho que é bem interessante, Bia, a gente vê pelo menos eu percebo um aumento, assim, né, da atuação, ou uma relevância um pouco maior nos últimos tempos. Claro, não só nessas questões das negociações que você abordou super bem, mas, por exemplo, teve um episódio aqui de litigância climática que a gente vê cada vez mais o papel das ONGs, né, principalmente ali nos Estados Unidos, até pelos requisitos de standing e também na Europa e nas outras jurisdições, um papel muito importante das ONGs, né, na defesa aí dessas questões climáticas. Agora, especificamente sobre essas questões envolvendo as negociações, a gente ouve muito que quando
a COP já está agendada, aquelas negociações antes são mais importantes, né? No sentido de que os países já chegam com os seus pleitos ou as suas metas definidas, ou o que vão abrir mão ou não. E aqui, a gente está, né, agora outubro, a COP está aí super próxima e vários eventos têm acontecido, né? E a gente sabe aí que também nesses eventos pré-COP, o terceiro setor acaba exercendo um papel super importante, né, e bem relevante, não só no auxílio, como você bem colocou, dos países, mas acho que como um todo, né, representando ali as suas, e exercendo ali o seu papel, né, então lembro que já cheguei a abordar ali os atores que participam da COP, e você tem ali representantes dos mais diversos setores e minorias existentes, né, então das crianças, dos índios e das mulheres e tudo mais, então acho que é algo bem legal e é bacana trazer isso aqui para a audiência do nosso episódio. Agora, já fazendo o link, Bia, com a próxima pergunta, eu queria entender um pouco melhor como que é a atuação do terceiro setor nessas negociações climáticas, ou como que isso pode acabar impactando, em termos concretos, as políticas climáticas dos governos, né, dos nacionais ou dos subnacionais. Você pode abordar isso um pouquinho? Claro, e ótima pergunta. E antes de eu entrar nessa pergunta mais especificamente, só voltando num ponto interessante que você mencionou, sobre a participação crescente das ONGs, né, na COP. Se a gente olha, a UNFCCC tem dados do volume de ONGs que participaram ao longo dos anos, né, e a gente vê que essa é uma curva crescente. E como você falou, hoje em dia a gente conta com a participação de grandes ONGs, como é o caso da TNC, mas também de diversos outros grupos, comunidades indígenas e ONGs menores, e enfim, eu acho que por mais, e uma coisa importante também para a gente colocar, é que por mais que isso tenha aumentado e seja alguma coisa positiva, a gente está sempre buscando aumentar a participação de comunidades que historicamente tiveram um acesso restrito a esse tipo de negociação, para estarem cada vez mais envolvidas com o processo e poderem participar mais ativamente. Agora, voltando para a sua pergunta. Então, como é que a atuação das ONGs ela pode causar impacto depois da COP, né? Onde é que entra esse impacto? Perfeito. Então, usando o exemplo da COP que a gente vai ter agora em novembro em Glasgow, né? Essa COP a gente vai ver tanto países como empresas assumindo compromissos para a redução dos seus gases de efeito estufa, certo? Então, de um lado, os governos vão negociar novas regras para o mercado de carbono, que é o artigo 6, como vão ser feitos os relatórios de transparência, vai começar a ser negociado agora nessa COP um novo acordo de financiamento do clima, que foi inicialmente negociado em Copenhague, e fora das negociações, essa COP também apresenta uma grande oportunidade de alinhar a nossa economia com as nossas necessidades climáticas. Então, o que é isso, né? Então, essas oportunidades de reformar o sistema bancário para alocar o capital global de uma forma mais sustentável, melhorar os compromissos corporativos que a gente está vendo por aí, redefinir as cadeias de produção que resultam em desmatamento e por aí vai. O terceiro setor tem um impacto relevante na hora de implementar todas essas decisões e esses compromissos que estão sendo feitos na COP. Então, por exemplo, do lado mais formal nas negociações, uma vez, usando o exemplo de soluções baseadas na natureza, que é onde a TNC trabalha mais intensamente, né? Uma vez que que as soluções baseadas em natureza ela tenha tido o espaço dentro das negociações internacionais, ela faça parte desse framework internacional do clima, a TNC e, enfim, diversas outras ONGs, elas trabalham com governos nacionais para apoiar a inclusão desses compromissos dentro das suas políticas domésticas de clima. Então, tanto o design dos NDCs, mas também as políticas nacionais mesmo de mudanças climáticas.
E, por outro lado, as ONGs também têm um papel relevante de trabalhar com o setor corporativo e também com outros setores, com comunidades e por aí, para ajudar nessa tradução, ajudar com apoio técnico, claro, nessa tradução desses acordos internacionais, que muitas vezes são muito abrangentes e muito desconexos da realidade, com medidas mais concretas da nossa realidade. Maravilha, acho que ficou bem claro e demonstra aí a relevância, né, do papel do terceiro setor, e até por isso que a gente quis, né, gravar um episódio aqui da nossa série específico sobre esse tema. Agora, Bia, acho que você tocou um pouco do que eu quero abordar agora para a próxima questão, mas quais são os temas prioritários para a TNC global na COP26, né? Porque todo mundo fala, não, agora em novembro, regulamentação do artigo 6º, transparência, financiamento, perdas e danos, né, que são os grandes temas ali que estão um pouco amarrados e que tem essa expectativa, né, de que vão ser regulamentados, né, até por meio aí de um novo acordo, livro de regras. Agora eu te pergunto, sobre o enfoque da TNC Global, quais são esses temas prioritários? Muito bom. Então, a TNC ela vai estar lá na COP26 com força total, fazendo a interação com os negociadores internacionais para finalmente a gente terminar as negociações do livro de regras, né? Mas também a gente vai estar organizando importantes parcerias sobre o papel da natureza e como é que a gente escala financiamento do setor público e do setor privado, e também como a gente amplia a voz de comunidades indígenas e outros que foram historicamente excluídos desses eventos, como eu falei, né? A TNC, ela tem um papel, a gente vai focar em mostrar mecanismos de financiamentos que são inovadores para incentivar tanto governos como comunidades a usarem soluções baseadas na natureza que reduzam emissões e criam resiliência, a parte mais também de adaptação. E o outro foco é avançar no uso das soluções baseadas na natureza, também para mitigação e para adaptação em grande escala, através da formulação de política em vários setores. Então, de recursos hídricos, de florestas, de desmatamento zero, oceanos, cadeias de abastecimento, agricultura, entre outros. E, claro, a TNC está sempre trabalhando, interessada no diálogo com outros atores e na formação de parcerias para buscar soluções. Legal, muito bom. Acho que as expectativas, né, não só em razão desse momento, acho que pandemia é ESG, né, que a gente tem vivido, assim, acho que a expectativa para essa COP está muito alta, né, acho que já fazia um tempo, assim, que não tinha tanta expectativa para uma COP, agora se aproximando, então, fica cada vez mais evidente, ou essa ansiedade, né, sobre o que efetivamente vai ser discutido e implementado. Lembrando que a gente já teve aí algumas outras COPs que também tinham uma certa expectativa, mas que não necessariamente você teve um resultado concreto, ou seja, um acordo que era esperado ou algo do tipo. Mas acho que é bem bacana, a gente sabe que a TNC está super envolvida aí nas discussões, então eu queria te agradecer pelos esclarecimentos aí, acho que ficou bastante claro. E também queria agradecer o nosso público aqui pela audiência e pedir para todo mundo ficar antenado aí com os próximos episódios da série, que vem coisa bacana pela frente. Então, Bia, super obrigado, um prazer ter recebido você aqui hoje conosco. Um prazer, super obrigada pelo convite. De novo, um prazer trabalhar com um parceiro de tanto tempo aí. Maravilha. Muito obrigado, pessoal.